Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda daqueles que ainda não se inscreveram aqui no canal. Quem puder, se inscreva, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, comente alguma coisa aqui embaixo, que isso tudo nos ajuda no engajamento e fortalece o nosso trabalho. Pessoal, no dia 28 que eu gravo este vídeo, foi publicado no site da Jovem Pan um artigo interessante do colunista Álvaro Alves de Faria, que é jornalista, poeta, escritor e autor de mais de 80 livros entre romances, ensaios e especialmente poesia. O artigo dele, de certa forma, é uma consequência de toda a polêmica que iniciou-se no dia 13 entre Ciro, Dilma e Lula. O título do artigo é "Lula perde a cabeça com Ciro Gomes porque o pedetista fala as verdades que o PT não quer ouvir". Tem muita coisa interessante nesse artigo que merece a nossa reflexão e alguns comentários. A começar também pelo subtítulo: "Ex-governador do Ceará corre por fora na candidatura à presidência e pode ser um bom nome da terceira via justamente por não querer aliança com o petista nem com Bolsonaro". Bom, aqui é necessário um pequeno reparo só em relação ao termo terceira via, porque o Ciro tem insistido que a gente não pode reduzir as ideias, as diferenças e eventual semelhança entre os candidatos a um termo. Então não tem que buscar a terceira via, tem que buscar aquele que propõe mudar o modelo econômico e o modelo de governança. E são essas mudanças que o Ciro tem falado e insistido, porque é por não mudar essa forma de governar e essa forma de conduzir a economia que o país está indo para o fundo do poço. Se a gente pegar a última década, nós tivemos ali um crescimento praticamente zero, é 0, alguma coisa, tendo 6 anos de PT no poder, 2 de Michel Temer e 2 de Bolsonaro. Ah, William, mas Bolsonaro teve a pandemia, no primeiro ano não. E o primeiro ano de Bolsonaro cresceu menos do que o último de Michel Temer. É bom destacar isso. Mas eu entendo que terceira via na cabeça de muitos é quem está em terceiro lugar, que melhor representa a possibilidade de quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Nesse caso, sim, Ciro está consolidado em terceiro na grande maioria dos levantamentos feitos por vários institutos de pesquisa, o principal deles, Datafolha, em que Ciro vai de 9% a 12%, dependendo do cenário. Mas vamos começar aqui então no artigo, ele vai dizer algo interessante. Enquanto não se encontra uma terceira via entre aqueles que querem fugir de Luiz Inácio da Silva e Jair Bolsonaro em 2022, o eterno candidato Ciro Gomes, como sempre, continua correndo por fora. Bom, aqui tem que ter uma calma em relação a esse eterno candidato, porque passa a ideia de que o Ciro toda eleição é candidato e não é bem assim. Ciro foi candidato à presidência em 98, 2002 e 2018. Então não tem essa de eterno candidato. Mas vamos lá. Já que tanto se procura por uma terceira via, por que essa terceira via não pode ser ele? Pode sim, destacou o colunista. É conhecida em todo o país e, importante, não quer aliança nenhuma, nem com Lula, nem com Bolsonaro. Ciro Gomes já arrumou o problema com seu partido, diz ele, que não deseja ataques a Lula. Olha, aqui um pequeno comentário, porque assim, há membros do partido que discordam da postura mais crítica do Ciro em relação ao Lula. Faz parte, a gente não tem que cobrar que todo mundo concorde com a estratégia. Mas o presidente Carlos Lupe tem sido, sim, bem enfático em defender a postura do Ciro. O único reparo que o Lupe faz é que ele acha que o Ciro, em alguns momentos, exagera um pouco na adjetivação, mas o Lupe concorda com todas as críticas e tem reforçado isso sempre que é questionado. Vamos continuar aqui com o colunista. Mas Ciro está acima de ordens assim e tem mirado sua metralhadora exatamente contra Lula e o PT. Mas aqui é importante destacar também, Álvaro, que o Ciro tem feito críticas a Bolsonaro naquilo que o Bolsonaro merece, assim como as críticas em relação ao Lula e à Dilma é naquilo que eles merecem. Por exemplo, Bolsonaro agora, o Ciro fez uma denúncia grave, de que estão armando para tentar privatizar o que sobra da Petrobras. O Ciro denunciou isso fortemente, tem cobrado impeachment, tem participado de protestos. Então não podemos cair nessa conversa de que o Ciro está mirando só no Lula. Ele faz crítica àqueles que merecem críticas e oferece a sua proposta para não ficar com essa ideia também de que é um candidato que só critica, que só ataca. Não é bem assim. Mas vamos avançar aqui. Especialmente lembrando os esquemas do mensalão e o assalto à Petrobras, que o PT tenta a todo custo esconder e desmentir em manobras vergonhosas.
daquelas só usadas por políticos desonestos por vocação. Mas o pior é que o mensalão e o assalto à Petrobras existiram de verdade, bem como as manobras que praticamente destruíram o país com tanta corrupção. Bom, aqui a gente tem só que entender que a corrupção é um problema grave que deve ser combatida com todas as forças possíveis, mas existe um discurso que, assim, combate a corrupção e todos os problemas do país serão resolvidos. Não serão. É necessário você considerar que tem uma tarefa dupla: combater a corrupção, mas tem que ter competência na gestão da máquina pública. Então a gente vai ver aqui que o Ciro, por exemplo, critica o quê? Corrupção no governo Lula e incompetência da Dilma, e claro, incompetência misturada com corrupção, pelo que estão apurando aí no próprio governo Bolsonaro. Mas vamos continuar com o colunista aqui, que diz: agora Ciro Gomes está falando com mais calma, feições serenas, sem a raiva que é sua marca registrada, sendo dirigido pelo marqueteiro João Santana, o ex de Lula e Dilma Rousseff. Inocentado por uma manobra sórdida do STF, Lula sabe que a população não esqueceu esses escândalos, excetuando-se os alucinados de uma esquerda vagabunda que ainda tem Lula como líder. É o fim da picada. Bom, aqui é um ponto importante, porque há uma parte da esquerda que às vezes até reconhece os problemas nos governos petistas, só que agora estão dispostas a passar um pano nisso tudo, a fazer de conta que não aconteceu, porque temos do outro lado uma ameaça à democracia, uma tragédia que é o governo Bolsonaro. E o que o Ciro propõe é: gente, não precisa por conta de uma tragédia ignorar vários problemas que deram causa a Bolsonaro. Então esse é um ponto importante. E aí tem parte da esquerda que agora está relativizando, né, a questão do Palocci, a questão do Eunício, Romero Jucá. Mas vamos avançar aqui no artigo dele. Num país civilizado, Lula estaria preso, pura e simplesmente, nem mais nem menos. Lula, por seu lado, tentou se apresentar como um político honesto, nesta nova investida para ser o presidente da República. Mas bastou Ciro começar a falar e o petista partiu para a ignorância de sempre. Aquela conversa de "volta Lula" acabou. Dentro do PT está surgindo um bode expiatório, que é a ex-presidente Dilma Rousseff. Sem dó nem piedade, os petistas dizem que a culpa toda do que aconteceu com o PT é de Dilma. Bom, e a pergunta que eu tenho que colocar aqui é: quem escolheu Dilma? E a resposta é Lula. Alguém sem experiência política, sem traquejo, enfim. E a pergunta que se faz também é: quem escolheu o vice da Dilma? E a resposta é Lula. Portanto, não dá para desvincular Dilma do Lula, embora o PT vai tentar fazer isso. E a polêmica do dia 13 teve esse elemento, que é o Ciro conseguiu trazer de volta a Dilma, e eu já reparei que dali para frente muitos jornalistas já pautaram debate nisso também. Opa, Dilma, que desastrou o país em 7% em 2 anos, o PIB, é também fruto das escolhas do Lula, como eu acabei de dizer aqui. Bom, vamos continuar no texto dele aqui, que diz o seguinte: Luiz Inácio da Silva, em primeiro lugar nas pesquisas, não quer briga com ninguém, mas com Ciro Gomes ele perde a cabeça. Por quê? Porque Ciro Gomes fala as verdades que o PT não quer ouvir. Resta saber se o discurso agressivo contra Lula e o PT tem fôlego para um ano de discussão política, especialmente sabendo-se que Lula está fugindo descaradamente de qualquer embate, porque já se julga eleito. Inclusive, existe uma dúvida se Lula participará ou não dos debates no ano que vem, e a dúvida vale também para Bolsonaro. Mas sobre a questão de ter fôlego para um ano de discussão política, tem fôlego de sobra, né? O PT e os petistas podem ficar tranquilos ou nem tão tranquilos assim, porque tem muita coisa que o país precisa discutir e encarar para ajudar nessa reconstrução para o pós-Bolsonaro. E vamos voltar aqui para o texto dele, que diz: mesmo diante das verdades mais claras aos olhos de todos em que o PT foi o protagonista na ladroagem, Lula tenta manter aquele ar de salvador do Brasil. A sordidez não tem tamanho. Mas, no fundo, o país já está acostumado com essas condutas indecentes. Está acostumado, mas não reage. Tanto que Lula é ainda o preferido. Bom, aqui a gente tem que pedir calma, porque estamos a 11 meses das eleições e tem muita coisa para acontecer. Lula é o preferido hoje, Bolsonaro é o segundo colocado hoje, mas nós temos muito tempo e muita coisa para acontecer daqui até as eleições que pode mudar esse panorama atual, que eu acho que faz muito mal para o Brasil. Não que eu esteja equiparando Lula e Bolsonaro,
mas eu acho que para uma eleição com esses dois liderando e pautando o debate apenas no ante um ou ante o outro, eu acho que a gente, enquanto nação, perde bastante. Continua ele aqui no seu artigo. Como a terceira via está difícil de aparecer, Ciro Gomes vai entrando nesse espaço agora assessorado pelo rei dos marqueteiros do Brasil, o João Santana, que aliás também teve participação dos projetos corruptos do PT. Vale destacar que João pagou pelo crime ali, devolveu o dinheiro relacionado ao Caixa 2. João Santana foi inocentado por Sérgio Moro do crime de corrupção. E aí ele pagou os seus crimes e agora tem o direito de voltar a trabalhar e fazer aquilo que sabe fazer, inclusive é um dos maiores gênios que se tem nessa parte do marketing. Continua dizendo que, e enquanto Lula foge de um debate político, alguns petistas estão subindo o tom em defesa do partido. A ordem é ganhar no grito. Ciro Gomes tem criticado Lula por zombar da ideia de uma terceira via. Lula dá risada e zomba da ideia. Ciro diz ser esta uma nova forma de negacionismo do PT e de Lula. É uma forma de negar a política e a própria democracia. Afirma que Lula está cercado de bajuladores de quinto nível. Observa que o ego de Lula não tem mais reparo. Despirocou o geral. Não mudou em nada sobre nada. Na verdade, mudou para pior, porque agora Lula acredita que o crime compensa. Ciro Gomes está disposto a continuar com suas críticas cada vez mais contundentes. Acredita que esta será uma maneira de discutir publicamente as falcatruas do PT. Um partido que sempre pregou uma coisa e no poder fez exatamente o contrário. Bom, meus amigos, assim ele finaliza o seu artigo e neste dia 28 a Jovem Pan deu mais espaço para o Ciro, que está em Santa Catarina e logo pela manhã foi entrevistado pela Jovem Pan de Joinville e agora à tarde pela Jovem Pan de Florianópolis. Eu ouvi as duas entrevistas, Ciro realmente reforçando essa necessidade da gente, enfim, oferecer uma alternativa para o Brasil, para sair fora dessa polarização, mas não é só trocando esse por aquele, mas sim debatendo o que tem que ser debatido para o bem do Brasil. Questionado sobre as alianças para 2022, Ciro reforçou que está conversando com Rede, PV, PSB, PSD, DEM, que agora virou União Brasil, e recentemente membros do União Brasil diz que Ciro Gomes é sim uma das possibilidades. Ciro incluiu também ali o partido do Roberto Freire, o Cidadania. E questionado se esse diálogo envolve também Sérgio Moro, Ciro disse que não, que ele considera Sérgio Moro parte da tragédia que ajudou a eleger Bolsonaro. Foi questionado sobre a questão da Petrobras, Ciro reforçou e reforçou bem que no primeiro dia do seu eventual governo ele muda a política e preço, que não pode a gente aceitar que lucros exorbitantes sejam extraídos do bolso do povo e enviado para o bolso de uma pequena minoria de acionistas. Bom, meus amigos, eu fico por aqui só registrando que Ciro conseguiu furar mais algumas bolhas, mesmo sendo ali em espaços menores, né, do que ele tem furado em algumas ocasiões, mas ainda assim importante para que ele leve as suas ideias, aquilo que ele pensa, aquilo que ele pretende fazer se for eleito e as pessoas comecem a compreender que a gente precisa discutir, repito, mais do que nomes, mas uma proposta, um modelo para tirar o Brasil dessa situação atual. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.